Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Asmadacharya Param Ishvaro Guratmeti Multiveda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaham Om Om Shanti 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 Om Namastê. Bem-vindo a todos vocês, meus queridos do Vedanta Brasil. Nós vimos na última aula, terça-feira, né, alguns versos interessantes, no qual o Krishna, né, ele falou até mesmo, ele deu um exemplo de si, dizendo que até eu, que sou uma avatara, né, eu ainda assim, eu estou aqui guiando a sua carruagem, limpando, né, fazendo o meu dharma. Então, todos nós devemos fazer as nossas ações. E aí ele colocou, né, as características de um avatara, né, de modo muito bacana, né, com muita coragem, com muito prestígio, a prosperidade, né, o conhecimento e o vairagya, né, que significa total independência e liberdade, não identificação com a experiência, né? Então, isso nos levou ao verso 23, e ele continua no mesmo tema, dizendo: porque se eu não permanecer incansavelmente envolvido na ação, as pessoas seguirão meu caminho de todas as maneiras, né? Todas as pessoas seguirão meu caminho de todas as maneiras, né? Então, se ele não permanecer incansavelmente, né? E aqui, incansavelmente, a um aspecto, né, de sempre, né, de uma disciplina, né, de servir realmente incansavelmente, né, como um modelo positivo para a sociedade, né? E nós elaboramos bastante sobre isso, né, por causa daquela tal natureza do ser humano. Qual é a natureza do ser humano? É aquela fraqueza, né, que ele acho que ele apresentou com a palavra timidez, fraqueza ou insegurança, né? Porque o ser humano, aí ele começa a encontrar ídolos, né, na sociedade e começa a seguir esses ídolos. Então, o Swami Paramarthananda elaborou extensivamente sobre o problema dos líderes ou dos modelos, né, os ídolos de hoje nas sociedades, né? O problema de valor, né? Nós estamos seguindo valores, né, que não são tão valiosos realmente, né? É por isso que nós estamos no Kali Yuga, como sabemos. Isso nos traz a nossa classe de hoje, né, que inicia no verso 24. Se eu não agir, todos esses mundos perecerão. Eu serei o criador de muita confusão. Né? Então, de novo, nós vimos, né, que o Krishna e que o Yani, ele não é preso, ele não é dependente, né? Ele não está amarrado na ação e não está amarrado na inação, mas ainda assim, para manter, né? Primeiro porque o indivíduo humano ele foi desenhado para responder aos estímulos do campo, como eu digo frequentemente, né? Com raríssimas exceções, né? Nós temos este desenho de fabricação, que nós recebemos o estímulo e nós apresentamos nossas respostas. E as respostas são palavras e ações. Então, nós somos desenhados para agir. Se nós não agirmos, né, nós estaremos dizendo: Ishwara, eu não quero participar desta criação, você me mandou aqui por engano, porque eu não vou responder a nenhum estímulo e vou evitar todos os estímulos possíveis, nenhum envolvimento com o mundo, né?
Então, com raríssimas exceções, né, isso é visto como uma violação deste Dharma mais primordial, né, que é a configuração humana como o agente que experimenta e responde aos estímulos do campo. Então, ele diz, se eu não agir como fui desenhado, né, todo mundo será... eu sou, né, um influenciador, né, das massas aqui, né? O pessoal está buscando, está vendo, né? Está vendo em você também, Arjuna, ele diz, né? E eu vou criar muita confusão. Eu estarei destruindo essas pessoas, principalmente no sentido de que o ser humano, se ele tiver entre duas opções, né, de seguir, né, um caminho, ou seguir um modelo, um ídolo, que requer muita disciplina em ação, e seguir um outro modelo que requer somente a preguiça e o delírio, né, o ser humano ele vai tendenciosamente escolher aquele modelo da preguiça, né? Por quê? Porque não requer esforço, não requer aquelas constantes, né, confrontações com os meus limites, com as minhas incapacidades, né, de ter sucesso, etc., etc., né? Então, se os Yanis, se os avataras chegassem aqui e dissessem assim, não, eu vou ficar na caverna escondido, eles não estariam nem mesmo exercitando, né, o papel que lhes foi requerido, né, de vir aqui para servir de modelo, né? Então ele estaria destruindo, né, estaria guiando de modo negativo essas pessoas, né? Ele estaria violando este Dharma universal, que é aquele de eu interagir com o campo e de modo que tenha um impacto positivo, que seja um modelo para o mundo, né? Eu preciso cumprir os meus desejos, né, sociais. O Swadharma também está sob a exigência desses desejos, e se nós não cumpri-los, as outras pessoas também irão imitar e estarão violando os seus Swadharmas, muito embora as consequências não sejam sentidas imediatamente. Aqui, então, o Swami, né, inspirado por este verso, né, da confusão decorrente da decisão de não interagir com o campo, né, e que seria seguida, né, pela galera, né, pelas pessoas do mundo, né, e isso estaria, em vez de melhorando as pessoas, estaria indo fazendo com que elas se caíssem, né, declinassem ainda mais, desenvolvendo mais e mais Tamoguna. Então, ele entra aqui no caso do Swadharma, dizendo que o Swadharma, e eu escrevi recentemente um satsang, ou acho que foi o Silvio, no qual eu explicava o Swadharma, e principalmente ele precisa, né, ele precisa ser interpretado sob o ângulo dos nossos deveres, dos nossos papéis sociais, das nossas obrigações, não somente as nossas tendências do ponto de vista dos gunas, né, as nossas aptidões e talentos, não, principalmente sobre o ângulo, sobre a exigência dos nossos desejos, né? Então, se eu estiver violando este meu Swadharma, né, e eu sendo um modelo, um ídolo, né, então as outras pessoas vão olhar para mim e dirão, ó, o Krishna, ele não está cumprindo o Swadharma dele, né, de professor, porque ele se recusou de ensinar a Arjuna no meio do campo da batalha, e ele não está nem mesmo exercendo o seu Swadharma de motorista da carruagem do Arjuna, né? Aí as pessoas ficariam muito confusas, né? Porque existe uma violação de um indivíduo que é um grande modelo, né? E as pessoas tenderão a copiar, né, aquela atitude, aquela ação, e as consequências vão ser destrutivas, embora elas não sejam vistas imediatamente em geral, né? Nós sabemos que as ações, elas nunca param nas ações, elas produzem repercussões
as repercussões, elas são a curto, médio e longo prazo. E muitas vezes nós não observamos imediatamente as consequências de nossas ações. Ações produzem resultados de ações. E as pessoas que pensam que talvez a solução da problemática humana talvez seja a inação, estão muitíssimo enganadas, porque a inação também produz resultados. O resultado da inação é o que, às vezes, eu refiro como a indigestão kármica. Indigestão kármica ou congestão kármica, e você parou de responder aos estímulos, aí a vida começa a te cobrar um acúmulo de contas que você não pagou, de atitudes, palavras e ações que você não apresentou no campo, né? Aí, quando você vê, você está sofrendo, né, a médio e longo prazo, o pecado, né, da inação, a inação indevida. Existe momento para a inação e existe momento para a ação. Este é um tema muito sutil e muito complicado. As pessoas mais rajásicas, elas tendem a interpretar equivocadamente tudo isso, e as pessoas mais tamásicas também tendem a interpretar equivocadamente este tema da ação e inação, né? E como nós veremos num verso mais adiante, né, aquele que compreende a inação, né, dentro da ação, e a ação presente até mesmo na inação, é um sábio, né? Nós veremos isso muito proximamente na beleza do Gita. É bem conhecido que Bhagavan não pune imediatamente. Então, Ishvara, ele não apresenta os resultados sempre imediatamente. Ao se cometer uma violação, a quebra, né, dessa harmonia cósmica do Lord Ishvara, né, ele não apresenta os resultados imediatamente, né? Como nós sabemos, essa equação causal, né, essa equação chamada de casualidade, né, ação e resultado, né, causa e efeito, né? Então, esta é uma equação complexíssima, né? Por quê? Porque existem as nossas ações no campo, as nossas palavras, atitudes e ações são colocadas no chão, no campo, mas elas não são linearmente conectadas com o resultado. Por quê? Porque existe uma infinidade de outras ações, de outros fatores, né, que irão corroborar com a minha ação, entrando, né, no sistema, dentro dessa equação que somente a mente de Ishvara consegue, né, sustentar, né, reger, né, para produzir os parabhada karmas de cada ser vivo, né, a nível do Swadharma, a nível circunstancial e a nível universal, né? Então, a gente não vê realmente os resultados imediatos, porque esta equação, ela leva tempo. E ela leva tanto tempo que, em algumas circunstâncias, não algumas circunstâncias, que sempre ocorre que, quando nós deixamos o corpo físico, né, quando nossa mente, o nosso corpo sutil se desprende do corpo físico, ele, naquele ponto, ele leva consigo tantíssimas ações que ainda não frutificaram como parabhada karma. Essas ações que não frutificaram ainda, elas são tecnicamente chamadas de sanchita karmas. Então, todos nós deixamos o corpo físico cheio de sanchitas karmas, que são resultados, repercussões de palavras, atitudes e ações que ainda não frutificaram, e aí você perde o seu instrumento de interação, o instrumento, né, o corpo físico, né, conectado através dos instrumentos de recepção e de ação, você perde o seu instrumento e aí você não pode mais, né, processar o seu karma, né? A vida é um processamento de karma, né? A gente ouve falar de processamento de dados, a vida é um processamento de karma. No momento que a gente perde o nosso instrumento, a gente não pode processar. Aí todas aquelas vasanas
que ainda não saíram, né? Ainda não, como se diz, interagiram para produzir os nossos parabadakarmas, elas são mantidas no nosso corpo causal, né? Tanto é que nós precisamos mais adiante de um outro instrumento, e nós chegamos com aquelas sanchitas, né? Sanchitas que vão começar a produzir parabadakarmas. A pessoa pode levar um susto e dizer assim, meu Deus, o meu filho, a minha filha, tão inocente, 5 anos, como é que chegou esse karma tão horrível para ele e para ela? Então, esses são parabadakarmas, frutos, né? Resultados que, naturalmente, aquele serzinho, né, tão inocente, que ainda nem cristalizou um ego completamente, né, ela já está desfrutando, né, de sanchitas que se manifestaram como parabadakarmas numa idade muito jovem, neste caso, né? Então, esses resultados não ocorrem imediatamente, é por isso que nós precisamos sempre obter um outro corpo físico, né? E a gente vê mais claramente tudo. A gente vê em todos os campos, né? No campo da economia, da política, no campo da saúde, o Swamiji está apresentando aqui o campo da saúde, né? Eu sei que quando eu cheguei nos Estados Unidos, né? Para quem não sabe, eu passei 14, 15 anos nos Estados Unidos, e quando eu cheguei lá, eu estava no maior corre-corre, né? Tentando me estabelecer lá, e eu descobri os fast foods, né? Os McDonald's e todos os outros, né? Paralelos ao McDonald's, que faziam aquelas refeições, né, super yummy, né, com aquele cheirinho bom, gostinho bom, mas o que aconteceu comigo? Era econômica, você comprava com 3, 4, 5 dólares, você tinha uma refeição rápida, você passava de carro na janela, pegava 2, 3 refeições e voltava lá para você continuar tentando, né, estabelecer o seu negócio, né, trabalho, né? Então, o que aconteceu comigo? Depois de 1 ano, 2 anos, eu fiquei doente, fiquei inchado, fiquei gordo, né? É difícil me imaginar gordo, mas eu fiquei gordo, inchado, com a barriga, cheio de problemas físicos, né? Mas levaram o quê? Levaram 1, 2 anos para mim, né, manifestar aqueles sintomas de doença, né? Então, a violação do Dharma, e a gente precisa observar o Dharma, né, do ponto de vista do corpo físico também. A gente sabe que Dharma, a melhor definição de Dharma, já que a gente entrou neste tema, a melhor definição de Dharma, do ponto de vista de aplicação prática, é uma resposta apropriada no seu tempo devido, no seu devido tempo, né? Então, como que eu vou, de momento a momento, encontrar uma resposta apropriada e que ela seja apresentada não antecipadamente, não em atraso, né? Então, é uma resposta apropriada, uma resposta em harmonia com essa estrutura inteligente, né, no seu devido tempo, né? Então, nós temos que também ver o nosso corpo físico, ele segue essa harmonia cósmica, mas ele não tem a capacidade de forçar a mente a comer o que mantém esta harmonia cósmica do corpo. Ele tem que seguir as diretrizes dessa mente. Então, o ego, a mente, ela precisa, né, observar também esta natural cósmica do organismo físico humano e alimentar esse corpo físico, né, com alimentos que sejam realmente nutritivos, né, equilibrados, né? Não é fácil, porque a indústria do yami vai produzindo essas porcarias com gostos bons de harmonia, né? Basta ver pessoas gordas no Brasil. Literalmente não existiam. As pessoas comiam feijãozinho com arroz, com ovo, com carne, uma saladinha, uma farofa, comiam 2 vezes por dia e literalmente não existia obesidade. Nos dias de hoje, eu fui recentemente encontrar meu filho lá no Nordeste, nós fizemos alguns passeios bacanas, eu ficava realmente impressionado de ver
os corpos físicos dos brasileiros nos dias de hoje, né? Então, se a gente vai violando, né, essa harmonia natural, cósmica, né, essa harmonia física dos seres vivos, né, dos jivas, né, né, botando na boca coisas que vão quebrar aquela harmonia, então as consequências serão sentidas, e muitas vezes elas são sentidas depois de 10, 20 anos, quando a gente tem doenças terminais que ninguém compreende. Por que ninguém compreende uma doença terminal como o câncer? Porque existe isso, não é só aquilo, é uma infinidade que todo mundo sabe que contribui, aumenta, né? Aumenta a sua probabilidade de ter um câncer, por exemplo, né? Bhagwan, né, Ishvara nos dá a nossa imunidade, a imunidade, né, a nossa defesa, nossa capacidade de lidar com esses elementos agressores ao nosso organismo físico, né, fisiológico. E nós temos a humanidade, né, defende daqui, defende dali, mas a gente fica jogando essas bombas do nosso organismo, pouca imunidade, ela se enfraquece, e quando a gente vê, a gente começa a contrair as doenças. As consequências serão sentidas, são devido às violações da harmonia fisiológica do corpo humano, né? Elas não ocorrem imediatamente, a menos que você já esteja doente de forma tão crônica. Eu já tive algumas condições que o resultado era imediato. Teve um período na minha vida, eu não podia tocar nada que tivesse glúten, que eu ficava doente imediatamente, doente mesmo. E aí eu ficava 1 semana, 2 semanas para sair daquele quadro de doença. Agora não, agora até consigo, né, fechar um olho e deixar passar um pouquinho de glúten aqui e ali, porque minha imunidade agora de administrar e combater. Some aqui, apresenta um outro dado, outras coisas a respeito das árvores, né? Se a gente começa a cortar todas as árvores para criar cidades, né? Aí as cidades, no final, elas vão ter problemas, né? Porque um certo equilíbrio, né? Uma harmonia, um equilíbrio deve existir entre o reino vegetal e o reino animal. O reino vegetal reduzir o oxigênio que serve para a gente, né? Então, e se a gente não tiver árvores, né? Aí gradualmente, imagina se o planeta perdesse todas as suas árvores, né? A situação vai ficando difícil. O Swami apresenta alguns exemplos dessas cidades verticais que o Brasil adora, né? Politicamente, né? Produz recursos imediatos para as prefeituras. Então, essas cidades verticais é um grande problema. 54 a partir de 6 pessoas. Aí ele fala também de uma cidade chamada Chembur, que é uma cidade na periferia de Bombay, de Mumbai, chamada nos dias de hoje, né? Ali tem uma neblina que cobre a cidade. Isso não é somente em Chembur, isso é muito chocante de ver em Nova Delhi, embora tenham melhorado muito a situação essa neblina química de Nova Delhi, mas existe essa ali, que é uma neblina constante, né? Você, quando passa de avião, você vê claramente, né? E ela permanece ali. E as pessoas são todas elas doentes, né? Problemas pulmonares, né? São crônicos, epidêmicos, né? E diversos outros, e ninguém pode fazer nada. Então, agora, eu vou citar o meu exemplo. Nós estávamos, Silvia, morávamos em Bérgamo, ali entre Brescia e Milano. Uma das cidades, né, uma área da Europa
ocidental. As pessoas sofrem de problemas pulmonares e de cânceres, né, de forma epidêmica mesmo, né? E era já há muito tempo que eu falava com a Silvia, aqui, a Itália é linda, maravilhosa, né? A comida é maravilhosa, isso e aquilo, mas a gente não pode permanecer por muito mais tempo respirando este ar completamente tóxico, né? Então, os problemas da saúde, né, elas são causadas por os produtos, né, da civilização, né? Então, são resultados que levam tempo, mas claramente vistas pelos seres humanos. E, às vezes, a sociedade se desenvolve de tal modo que tem que aceitar aquele problema. Por quê? Porque causaria muito desemprego, causaria isso, fazer uma modificação, converter tudo isso, uma crise econômica, né, enorme, os investimentos e os financistas não têm interesse, né? Então, é difícil a situação, né? É por isso que Cristo enfatiza que eles perecerão se Arjuna não cumprir o seu Swadharma, se ele não der o exemplo, se ele não servir de modelo, né? O que ocorrerá? A destruição. Não imediatamente, mas num futuro muito próximo, né, que diz respeito aos deveres, fazendo com que fiquem inteiro esses referenciais que são os modelos, os ídolos. Assim, eu estarei destruindo as pessoas, né, eu estarei prejudicando a todos. Sobre este Dharma, nós veremos mais detalhadamente, possível que Silvio, que era interessado nessa questão, eu gostaria de citar um ponto relevante. Qual deve ser a base para a escolha de uma profissão? Então, aqui tem um ponto, né, referente ao Swadharma, na medida que o Swami quis levantar essa questão neste momento, que será vista no capítulo 4, né? Como nós escolhemos uma profissão? Qual seria a base para a escolha da profissão? E aqui ele vai entrar num conceito, né, muito védico, né? É muito dentro da cultura védica hindu, né? O modo que as profissões lá, como sabemos, as pessoas também, elas não somente as profissões eram mais ou menos escolhidas para elas, né? Ou elas tinham que seguir, né, determinadas observações para escolher as profissões, até mesmo os matrimônios, né, eram escolhidos, né? Isso é um tema muito controverso. Uma vez na Índia, tendo essa conversa, algumas pessoas me explicaram a grande vantagem desses matrimônios, né, contratos, né? E elas tinham um ponto, né, um ponto válido de uma profissão. Qual deve ser a condição? Então, existem duas bases. Eu vou resumir isso aqui, porque o Swami se alonga muito. Existem duas bases, né, nas quais nós escolhemos, né, a nossa profissão. Uma é de acordo com as nossas inclinações, né? Por exemplo, quando eu era garoto, eu tinha que entrar na faculdade, eu não tinha a menor ideia de quais eram os meus talentos e tendências, né? E eu escolhi engenharia mecânica, porque o mercado de trabalho estava positivo, né? E porque tinha que fazer alguma coisa, então vou fazer alguma coisa que o mercado de trabalho, né, é favorável, né, no futuro próximo. Então, eu escolhi aquela profissão e foi um desastre, porque na metade do meu curso eu queria abandonar a minha profissão para me tornar um psicólogo, para estudar psicologia, por exemplo.
Então, como a gente vai escolher tudo isso? A gente precisa escolher segundo os nossos talentos, as nossas tendências, as nossas inclinações. A gente tem que escolher segundo as nossas vasanas, segundo os nossos swadharmas, do ponto de vista dessas tendências, inclinações, predisposições. Alguns de nós nascemos músicos, né? Sem jamais precisar de entrar numa escola. Eu conheci uma pessoa, né, quando eu tinha meus 20 e pouco, né, que era uma pessoa que pegava qualquer instrumento e tocava o instrumento. Eu perguntei a essa pessoa, que virou um amigo meu por um período de tempo, e aí perguntei se ele tinha estudado, e ele falou, não, eu já nasci assim. Eu pego um instrumento e já começo a decifrar, a ouvir, decifrar as notas e reproduzir em instrumentos, né? Então, são pessoas que já nascem com essas inclinações. Então, isso é uma configuração com base nas nossas inclinações. Aqui o Swami as nossas inclinações, acho que ele vai chamar de um período, nossas tendências únicas, né? Não é que exista a escolha por ok. Eu gostar do que estou fazendo, de fato, eu gosto, torna o salário torna uma coisa incidental. Então, quando eu escolho alguma coisa exatamente segundo a minha configuração dos gunas que irão formar os meus talentos, são as vasanas, eu tenho esta asana, eu faria disso uma profissão com maior prazer, né? Maior prazer. Agora, imagina se eu, por circunstâncias de vida, não posso fazer da música uma profissão, mas eu tenha que assumir, né, um comércio, né, ou qualquer outro tipo de atividade, né, não seja em harmonia com as minhas vasanas, as minhas tendências, né? Então, é importante a gente observar os nossos talentos, as nossas tendências, porque isso faria das nossas vidas muito mais agradável, porque quase todos nós precisamos de 30, 40, até mais anos nos dias de hoje, né, trabalhando, né? Trabalhando, contribuir para a sociedade e até que a gente, né, chegue, né, já na meia-idade, né, uma idade mais idosa, né? Então, caso contrário, a vida se torna realmente um pesar, né? Um fardo, né? Eu lembro, aqui o senhor me fala sobre isso, eu sei, eu tinha que trabalhar na segunda-feira. Na verdade, o mau humor começava no domingo à tarde, porque eu já sabia que a segunda-feira estava chegando, tá? Então, aquele mau humor de domingo à tarde, segunda-feira, e aí segunda, terça, eu ia me arrastando, quando chegava a quinta, eu já estava um pouco mais felizinho, né? Eu já estava pronto, né, para começar a criar encrenca, fazer bobagem, de tanta excitação, né? Se você fizer o trabalho que você ama, né, a sua saúde física será muito superior também. Mas quando você realiza algo contra a vontade, coisa como um fardo, um peso, né, simplesmente por circunstâncias de saúde, de vida, né, como, por exemplo, as pessoas, né, em crises, pessoas em países mais pobres, em crises econômicas, elas têm que trabalhar 2 shifts, né? Por exemplo, uma enfermeira trabalha aquele shift de 30 horas por semana, de plantões ou alguma coisa assim. Mas, para ganhar bem, tem que trabalhar 2. Aí já são 60 horas por semana, né? 64 horas por semana. Então, isso aí acaba criando um impacto e a qualidade do serviço, né, vai caindo, a nossa saúde física e mental vai declinando também, né? Tudo isso devido às pressões, né? Nas escolas, esses problemas são visíveis. Por isso, eu devo escolher a profissão que amo.
eu tenho que observar o guna. O guna é um critério, uma condição que deve ser levada em conta. Outra coisa que deve ser levada em consideração é o nascimento, é o berço, né? Digamos assim, né? É o berço, é o janama. Janama é o nascimento, que é baseado na cultura, na família, né? Na sua classe social, etc. Né? Então, se uma pessoa não for capaz de escolher, né, segundo o Guna, ela precisa observar este outro aspecto, que aqui eles chamam de jati, né? Jati, porque as crianças são expostas à profissão do pai desde muito cedo, e aí fica tudo muito mais fácil. Então, decifrando, né, resumindo, nós temos as nossas tendências, mas um outro modo de escolher a profissão que vem muito facilitada, é você manter a linha profissional, né, da família, que era muito comum no passado. Né? Até 30, 40, 50 anos atrás, os pais deixavam aquelas pequenas empresas para os filhos cresciam em torno aos pais, né? E gradualmente eles se familiarizavam com aquele tipo de negócio, né? Aí, por questões práticas, por questões naturais, né? Porque o pai e a mãe são modelos, né? Elas sentiam aquela inclinação de simplesmente assumirem a empresa familiar, né? Mas nos dias de hoje, as pessoas elas querem fazer o que elas querem fazer porque elas gostam do que elas gostam e etc. E esse conceito foi se perdendo, né? Os rapazes, as moças, elas querem simplesmente seguir o caminho delas, rompendo com a tradição profissional, econômica da família. Então, são essas as duas tendências naturais. Nossas escrituras avisam que, se nós nos basearmos nessa estrutura familiar, né, na nossa condição familiar, se nós nos basearmos, deixa eu colocar em outros termos aqui, se a gente se baseia no karma circunstancial familiar, né, ou a gente tem uma certa facilidade, né, de seguir e escolher uma profissão. Ou a gente tem uma tendência gúnica, né? Os gunas, meus talentos são tão fortes, né? Que eles também permitem que eu possa passar até mesmo por grandes dificuldades econômicas, porque o amor, o prazer que eu extraio de transformar aquele talento numa profissão já é muito gratificante, né? Em ambos os casos é muito fácil, né? É muito mais fácil a gente seguir, né, a linha da família, ou a gente simplesmente seguir o nosso Swadharma, tá? Então, é o Swadharma e o Dharma circunstancial, econômico, profissional da família, né? Isso, deste modo, as profissões elas serão protegidas, né? As profissões elas são protegidas, elas são mantidas, é um fenômeno cultural, elas se formam como vasanas e elas retornam, e nós temos as tendências por determinadas atividades profissionais. Agora, também, quando baseado nessas tendências circunstanciais, a vantagem é que todas as profissões serão protegidas por causa do param-param, né? Os pais passam para os filhos passam para os outros filhos, e os outros filhos passam para os seus próprios filhos. Então, é a tradição do param-param, que é o conhecimento ou a profissão transmitida através das gerações. A família vai cuidando daquela cultura, né? A família vai protegendo aquela cultura, protegendo aquele valor, passando, não deixando aquele valor, aquela cultura morrer, né? No caso da arte, no caso da música, né? Isso é mais evidentemente observado, né? Embora existam outros setores, né? As pessoas elas não podem trair, né, o param-pará da família, né? Eu sei de um caso, né, de uma pessoa que conheceu um guru, né? Eu estou falando aqui da esposa do James Watt,
e ela tinha um param-param familiar, a profissão, industriais da família dela, e ela se rebelou, encontrou um guru, jogou tudo para o alto, e a família, para simplesmente puni-la, né? A família diz, ok, então você não vai ter direito a nenhuma herança, porque você não protegeu a nossa cultura profissional, você não protegeu o interesse da família, você nos traiu por essa história de espiritualidade e moksha, né? Então, a profissão, por isso a Escritura diz que a profissão não deve ser escolhida com base no dinheiro, né? Ela deve ser escolhida ou com base no seu talento natural ou com base no karma circunstancial da família, né? E aí ele continua falando sobre outros aspectos que são relevantes dentro do contexto hindu. Aí a gente pula para o próximo parágrafo, onde diz: deste modo, o sânscrito desaparecerá, as escrituras morrerão com todos os deles. Então, ele estava falando antes que as culturas estão modificando, né? O industrial, arrumado já com base nas necessidades das indústrias, elas já formam os profissionais, e a gente vai perdendo muito, a cultura vai se dissolvendo em tudo isso. Aí ele dá um exemplo que as faculdades, de modo a abrir espaço para que eles estudam essas ciências mais tecnológicas, eles aboliram o estudo do sânscrito, que era algo, né, compulsório nas faculdades indianas, né? Então, as escrituras Vedas, os ensinamentos védicos já estão sendo abandonados. Agora, até mesmo a linguagem, né, sânscrita foi abandonada, né? Então, ninguém é mais interessado, ninguém tem tempo. As pessoas preferem aprender aquelas línguas que servem para os negócios, né? Não, aprende japonês porque agora a Índia está fazendo muito trading com o Japão, e quem souber o Japão vai conseguir melhores salários, né? Então, este mundo moderno está, né, simplesmente, né, cancelando a cultura védica e até mesmo o sânscrito. Aí o Swami aqui apresenta mais uma vez uma perspectiva meia dramática a respeito do Kali Yuga, né? Não que né, o sânscrito, uma língua tão linda, maravilhosa, né? Assim dizem aqueles que a conhecem, né? Desapareça, né? Tudo isso permanece recolhido, né? Essas sementes de cultura são sempre preservadas aqui e ali, né? Elas não são completamente destruídas, né? Aí então, quando o solo for propício, ela de novo, né? Ela brota, né? Mas o sânscrito parece estar desaparecendo, as escrituras parecem estar morrendo, os nossos ensinamentos também ninguém está interessado, né, em aprendê-los, a gente vê isso, né? As escrituras morrendo, o Veda morrerá, os brahmanas também morrerão, não existirá mais espaço para os professores, talvez já não se lembrem, né, do mantra, né, Gayatri, embora algumas pessoas ensinem o pai. Então, é um declínio total que é inerente a este período do Kali Yuga, como nós sabemos. Né? Nos tempos passados, né, décadas ou séculos passados, as famílias tinham um orgulho enorme de né, doar, né? Era mais assim, né, eu quero que um dos meus filhos, né, se torne um sannyasi para contribuir para a preservação desta cultura védica vedântica, né? Nos dias de hoje as pessoas não, se uma pessoa, né, jovem quiser se tornar um sannyasi, aquilo já é uma vergonha, né? Um motivo de vergonha para os familiares, né? E eles vão tentar até esconder dos vizinhos e dos outros, né? Porque todo mundo tem que produzir, todo mundo tem que estudar uma profissão, né?
reproduzir para esse sistema materialista, né? Totalmente materialista. Hoje em dia, algumas crianças estão aprendendo sânscrito. Você sabe por quê? Porque essa é uma matéria fácil de pontuar, um idioma que você pode estudar sem saber. O sânscrito é ensinado, é escrito em todas as outras línguas, exceto no sânscrito. Parece que o sânscrito está sendo ensinado em outras línguas, por algum motivo que eu não compreendi muito bem e nem quis, né, entrar nisso. Você, mesmo sem saber, em outras línguas, você pode estudar o sânscrito, né, e etc. Eles acreditam ainda que você pode tirar facilmente 90 pontos, mesmo sem estudar. Ok. É porque o sânscrito, Diga, Felipe. ele está falando do sânscrito que, igual a Ram Brahmasmi. Eu estou estudando o sânscrito, mas não na letra do sânscrito, né? Vamos supor, com o português, entendeu? Sim. Não em sânscrito mesmo. Sim. Sim. Legal, obrigado. Eles E a estudam... escrita também é o Devanagari, que é aqueles Sim. símbolos, né? Sim. Ok. Quem é que está aí? É o Evandro. Evandro Viçoso. Bom dia. Bom dia, Evandro. Foi você que colocou uma postagem no Facebook? Ou Sim, fui escreveu eu. um comentário? A postagem foi sua, né? Sim, foi... fui eu. Ok. Então tá. Muito bem-vindo aí, tá? Obrigado, Arlindo. A honra é toda minha. Ok. Seja bem-vindo. Obrigado. Ok. Então, quando a escolha de uma profissão é baseada no dinheiro, é claro, né, que valores mais fundamentais se perderão, porque o valor pelo dinheiro, né, é um valor realmente, né, quando é uma obsessão, né, ele vai consumir os outros valores, porque é o máximo da materialidade, né? As pessoas materialistas, elas precisam do dinheiro para satisfazer os seus desejos materiais, tá? Então, quando uma pessoa escolhe uma profissão, né, por dinheiro, né, aí o dano, né, o preço que a sociedade, os valores sociais irão pagar por isso é muito grande, né? No caso, né, dos ensinamentos védicos, vedânticos, serão perdidos. Por quê? Porque não dá dinheiro. Não dá dinheiro, simplesmente não dá dinheiro você, né, estudar os Vedas. Eu costumava brincar dizendo que o Vedanta destruiu a minha carreira de guru, né? Porque você, quando entra nessa tradição, você simplesmente é um link, você passa, né, esses ensinamentos assim como você os recebeu, e você não pode depender dos ensinamentos do dinheiro para ensinar, senão você acaba comprometendo ou distorcendo, né, ou corrompendo os ensinamentos, né? Então, se fosse guiado por dinheiro, né, o que acontece? Acontece que as pessoas vão distorcendo o Vedanta, vão distorcendo esses ensinamentos, que é o que a gente vê por aí, né? Por quê? Porque o dinheiro começa a ser mais importante. Por isso, Arjuna, a condição para a sua Dharma deve ser observada em relação ao guna, a sua configuração, os seus talentos, né? Ou o seu karma circunstancial, familiar, etc. Sua Dharma não deve ser baseado puramente em compensação econômica, dinheiro, né? Ou qualquer outra conveniência. Portanto, Arjuna, quer você goste ou não, faça o seu Dharma de general, Kshatriya, né? O general, né? O guerreiro que comanda o seu... Este é o seu Dharma. Escolha as suas ações agora com base no seu talento, nas suas vasanas, nas suas tendências, na sua predisposição como um grande guerreiro que você sempre foi, né? Escolha a ação e não escolha a ação de um sannyasi, escolha a ação de general deste exército, porque assim você foi configurado por Ishvara, né? O seu guna é o de um general, é o de Kshatriya, né? Nascimento também é um nascimento
O seu nascimento também foi numa família de guerreiros, ou seja, uma profissão que foi baseado tanto no seu guna, na sua configuração guna, como no seu contexto social familiar, na sua cultura. Você já nasceu, né? É como as pessoas que são filhos de militares, né? Elas já nascem num ambiente onde existe um valor, né? Os valores, né, dos militares, disciplina, ordem, isso e aquilo, e quando você vê os indivíduos, os filhos também estão seguindo. Então, se for realmente um talento natural da pessoa, bom, e se ainda assim for facilitado pelo ambiente natural, familiar, né, aí o cara tem a possibilidade de viver a vida mais em harmonia possível com os seus afazeres, porque ele está escolhendo os seus afazeres com base na sua predisposição e com base na cultura do seu meio ambiente, né? Então, você deve lutar esta guerra legítima, né? Nunca pense de abandonar o seu Swadharma. Essa é a moral da história deste verso 24, né? Senão você estará andando, numa linguagem mais simples, péssimo exemplo à sociedade. Então, no verso 25, Arjuna, alguém tem alguma questão, dúvida, alguma coisa a dizer a respeito de Swadharma, do ponto de vista, né, dos talentos, nossas predisposições e do ponto de vista dos nossos deveres e obrigações? Arlindo. O Felipe. Diga, Bom Felipe. dia. Nem sempre, essa questão do Swadharma é muito interessante. Claro que a gente tem nossas tendências naturais, cada um tem suas tendências, suas vasanas específicas, né? Mas hoje, no mundo contemporâneo, nem sempre a gente tem a oportunidade de trabalhar no que a gente gosta, no que sonhou. Sim, ótimo ponto. Né? Deixa eu Porque explicar. Posso beleza. explicar isso, querido? Ok. Pode. Alongar muito isso. Então, este é um outro ponto que eu ia abordar, acabei esquecendo, porque o Swami Paramarthananda não aborda esse ponto agora, né? Nesta passagem. Então, suponhamos que a minha aptidão natural, a minha disposição, o meu talento, né, as minhas vasanas, os meus gunas, né, naturalmente deveriam, né, ser traduzidos como um artista, né? Digamos, eu deveria ser um grande artista, né? Mas, por questões de família, né, eu tendo a usar esse exemplo mais extremo, eu nasci numa família no qual os meus pais eles tinham uma empresa de abater gado e cortar os animais para vender para os açougues, né? Então, são duas coisas distintas. Um é um talento muito sutil de um musician, né? De um músico, né? E o outro é uma família que está acostumada a trabalhar como vendedores, né? de carne, né? De carne abatida, gados que eles abatem, dividem, separam. E aí você é o único filho homem, e aí você simplesmente, o seu pai falece, e você é chamado a exercer o papel de provedor da sua família. Você tem 5 filhas, irmãs, mulheres, e a sua mãe, a sua avó, a sua tia, e você está numa situação, e agora? O que eu faço com o meu Swadharma do ponto de vista dos meus gunas, né? O que eu faço com ele? Qual é o Swadharma mais importante aqui? É o meu dever, é o meu papel social, é a minha obrigação do ponto de vista do envolvimento de outras pessoas, neste caso, os meus familiares, tá? Então, o dever, as nossas obrigações, eles devem ser considerados como um dharma mais importante do que os meus talentos. Aí a pessoa diria, porra, mas isso aí, né, é uma injustiça enorme, porque o cara tem uma aptidão, um talento, né, disposição natural, ele poderia ser feliz, né, fazendo a profissão natural dele de artista, né? E agora ele tem que cuidar, né, desta empresa, né, de carne, né? Então, o que as escrituras dizem é, se você não pode seguir o seu Swadharma do ponto de vista dos gunas,
você siga o seu Swadharma do ponto de vista das suas obrigações, papéis sociais dentro do contexto de sua família, da sociedade, e aí você, para compensar aquele desconforto, você vai ter que se tornar um grande Karma Yogi de modo a converter aquelas ações gradualmente como uma oferência, um sacrifício que você faz para o bem do seu meio ambiente, o bem da sua família, o bem da sociedade, né? Então, o Karma Yoga ele tem que ser entrado. Então, o primeiro passo é você tentar seguir a sua tendência dos gunas, né? E se for mais ou menos idêntica à circunstância cultural, familiar, melhor ainda, mas se tiver uma contradição entre a sua tendência e os seus deveres, as suas obrigações para com a sua família, você assuma o Swadharma do ponto de vista dos seus desejos e comece a viver sobre a luz dos ensinamentos do Karma Yoga. Então, você vai sacrificar, aí não é nem mais sacrificando, a gente fala, o que é a atitude do Karma Yoga? É sacrificar os meus quereres e não quereres no altar do Dharma. Agora você estaria sacrificando não somente os seus quereres e não quereres, você estaria sacrificando os seus talentos naturais no altar do Dharma superior, que neste caso, né, é o Dharma circunstancial que você se encontra. Você entendeu, Felipe? Então, neste caso, nós precisamos compensar tudo isso aplicando os ensinamentos do Karma Yoga, o espírito de sacrifício, que é um espírito que está sempre permeando o Karma Yoga, porque nós temos que sacrificar, de qualquer modo, todos os nossos quereres, né? Os nossos desejos pessoais, sensoriais, egóicos. A gente precisa, né, fazendo aquilo que é realmente justo e dármico, e não somente aquilo que precisa, né, a realização dos meus desejos pessoais, né? O Karma Yoga, ele faz ações para o bem-estar do coletivo, acima de tudo. Então, do mesmo modo, o indivíduo, neste caso, ele é convidado a sacrificar o seu Swadharma, né, do ponto de vista dos seus talentos, assumir, né, as atividades assim como elas são, policial, né? E eu não quero fazer esse serviço, mas eu tenho a minha esposa, a minha sogra, né, a minha tia e 4 filhos que dependem desta minha profissão. Você não pode abandonar tudo isso porque você descobriu que você tem um talento pela filosofia e não por ser um policial. Você tem que observar o seu Dharma do ponto de vista, né, circunstancial e sacrificar o seu Dharma gúnico, né, pelo bem maior, né? E isso é possível através do exercício, da prática do Karma Yoga, tá? Felipe, você quer dizer alguma coisa? Não, né? Sim, okay. Só para o Arlindo, sim, só para complementar aquele assunto, né? Afinal foi muito bem explicado, só para complementar. Mesmo que uma pessoa não esteja fazendo seu Swadharma do ponto de vista profissional, mas ele pode fazer do ponto de vista social, através de um trabalho beneficente, um trabalho voluntário em alguma entidade, né? Criar alguma coisa fora do campo profissional dele, para que ele possa estar fazendo aquele Swadharma, não é verdade? Dessa forma, ele vai estar cumprindo. Perfeito. Naturalmente, é muito bem colocado. Você pode sempre encontrar algum momento, né, durante o seu dia, ou final de semana, para fazer aquilo que é o seu talento, né, aquilo que é natural para você, né, porque... Exatamente, né? As pessoas que têm talento para música, mas fazem um trabalho diferente, elas sempre gostam de pegar o instrumento delas no final de semana, quando tem poder fazer isso também. Muito bem colocado. O verso 25, ó Arjuna, assim como as pessoas ignorantes agem com apego à ação, um homem sábio também deve agir, porém sem apego. Agir com o desejo de manter a harmonia da sociedade, né? Então, aqui o Krishna, né,
começa a apresentar a diferença, né, do Yani e do Anyani, né, do indivíduo que é autorreconhecido e os indivíduos que se identificam com o corpo e com a mente e com os seus desejos, né? Então, ele fala, as pessoas Anyanis, quando a gente fala de ignorantes, né, para você, principalmente, Evandro, que é novo, no Vedanta, as escrituras, quando falam ignorantes, elas se referem às pessoas que são auto-ignorantes, tá? Então, a ignorância para a gente significa a ignorância a respeito da minha real natureza / identidade. Então, as pessoas ignorantes são as pessoas que se identificam no corpo, na mente, no corpo-mente como corpo-mente. Então, elas são ignorantes, elas podem ter muitos conhecimentos científicos, mas elas são ignorantes a respeito de sua natureza intrínseca. Então, as pessoas que são auto-ignorantes, elas agem. E o que a auto-ignorância compele as pessoas a agir, né? A pessoa auto-ignorante, né? A pessoa que não compreende, esse é um ponto que eu vou esclarecer, né? Dedicar esse momentinho mais para o Evandro, que está aparecendo hoje pela primeira vez. Eu não sei o quanto de Vedanta você já tenha compreendido e assimilado, mas a pessoa auto-ignorante, invariavelmente, ela age investida na ação para colher o resultado da ação, né? Então, esse sentimento no resultado da ação me move em direção à ação, mas porque a minha ação é do resultado, né, eu estou vinculado ao resultado. Então, eu tenho apego à ação. Então, as minhas ações não são puramente ações com o espírito de contribuição, de gratidão, de retribuição para o campo. Então, o Anyani, inevitavelmente, ele fica preso às ações e aos resultados. O homem sábio, ele igualmente, muitas vezes a gente não consegue saber se a ação está vindo de um Anyani ou Anyani, porque a diferença entre ambos é subjetiva, transpira, raro você consegue ver, né, essa distinção, porque elas são né, elas são as físicas, né, ter uma faixa de alegria, não alegria daquela ação, mas a gente sabe se são de Anyani, de um autoconhecido, de um auto-ignorante. O homem sábio, ele também age. Então, a distinção é que o homem sábio, ele não tem apego aos resultados da ação. Ele age sem esse apego, no sentido de que as ações, elas não são com o objetivo de satisfazer ao fazedor da ação, mas a sociedade como um todo. É para manter a harmonia, são ações em observação do Dharma, ações em harmonia com a estrutura, com esta corda, não visam a colheita do resultado, mas são ações que visam simplesmente esta dedicação, esta, como é que se diz a outra palavra? Contribuição, né? Esta doação de si, eu estou agindo para servir ao Criador, porque o Criador é também o campo, é a criação, né? Então, são duas naturezas, a mesma ação, elas podem estar vindo de um Yani e de um Anyani, né? Um tem totalmente investimento no resultado das ações e o outro não tem investimento nos resultados das ações. Embora o Swami, o Krishna esteja colocando aqui, que o Yani, ele coloca a ação com desejo. Qual é o desejo do Yani? De manter, servir de exemplo, de servir de modelo positivo e de manter a harmonia da sociedade, né? A observação do Dharma. Então, esse é um desejo, eu quero dar bons exemplos, né? Então, eu quero agir como qualquer outro e a minha ação seja
um impacto positivo, que seja um bom modelo, né? Então, que desejo é esse? Porque, como nós sabemos, o desejo, ele, em geral, ele é demonizado, né? Criticado, dizendo assim, o problema é o desejo. Sim, aqui está dizendo que o Yanni, ele age com o desejo pelo benefício e a harmonia da sociedade. Então, esse desejo é um desejo real, genuíno. Então, por que esse desejo do Yanni não causa apego em relação ao resultado dessas ações? Ele está agindo para contribuir para a sociedade, mas ele não tem nenhum investimento nos resultados, mas ainda assim ele tem um desejo de fazer essa contribuição sem estar vinculado aos resultados, né? Então, isso nos traz aquela distinção simples a respeito das naturezas do desejo. Este, no caso, é um desejo em harmonia ao Dharma e é um desejo não vinculante, não vinculativo. O Yanni, ele tem um desejo de servir a sociedade, ele tem o desejo de compartilhar esses ensinamentos das escrituras, né? Mas, ainda assim, ele não tem nenhum vínculo, nenhuma dependência a respeito dos resultados, né? Aqueles que possam se beneficiar deste modelo, né, do Yanni, do sábio, como é colocado aqui, que se beneficiem. Aqueles que não puderem, não estiverem prontos a beneficiar das posições desses ensinamentos, não serão beneficiados, mas ainda assim algumas sementes de sabedoria serão plantadas no intelecto das pessoas. Então, não existe nenhuma expectativa ou desejo em relação, mas ainda assim é um desejo não vinculativo, não vinculante, um desejo sem apego em relação aos resultados, sem expectativas em relação aos resultados. É um desejo, sim, é um desejo de manter a harmonia, a ordem, né, e a saúde, né, da sociedade, porém, se essas ações do Yanni não produzirem um impacto realmente positivo na sociedade, o Yanni não sofre nenhuma decepção, nenhuma frustração, porque o seu desejo não era vinculado aos resultados de tais desejos. Evandro, você quer falar alguma coisa? Sim, no caso, o desejo vinculativo seria o desejo vinculativo com o campo, então, com o Dharma. Seria esse desejo correto, sem esperar nada em troca, vamos dizer. Só para entender, ver se eu entendi realmente esse ponto. O que é um desejo vinculativo? É que a minha felicidade ela está vinculada ao sucesso em relação aos resultados das minhas ações. Ninguém age sem desejo, isso é o primeiro ponto. O desejo é a mola, né, propulsora, né, como se diz em português? Esqueci. É um motor, né? É um motor que né, move as pessoas, o desejo, né? Então, este desejo, ele quase que está vinculado aos resultados. Então, se os resultados não colherem, não aparecerem, não surgirem, então o indivíduo que colocou aquelas ações, mesmo se elas forem ações dármicas, ele ainda assim está sujeito à decepção e à frustração e à tristeza. Porque, embora eles tenham colocado ações dármicas, mas eles estavam amarrados aos resultados delas. Agora, você vê um Anyani, o Yanni é aquele que coloca ações que são dármicas, ok? E que são mais voltadas, né, fundamentalmente voltadas para o interesse do coletivo, para o benefício do coletivo, e essas ações não estão vinculadas à felicidade do Yanni, é a felicidade, a satisfação de contribuir, de viver, né, dentro desse espírito. Não é vinculado ao resultado, por exemplo, no caso, né, dos professores das escrituras vedânticas, né? Num período de declínio social, no declínio, no período de Kali Yuga, né? Então, ainda assim, os professores continuam tentando, né, propagar esses ensinamentos. Mas imagina se os professores, se os nossos Mahatmas, os nossos gurus,
começassem a ficar desesperados porque eles não estão dos resultados desejados, né? Então, eles iam começar a arrancar os cabelos e ficar chateado, ficar deprimido. Isso não ocorre. Não ocorre porque eles têm uma sabedoria espiritual, né, que em ambos os níveis, né, resolve aquele problema. Ele age simplesmente sabendo que o campo é que irá determinar os resultados. Ele age porque é o seu Swadharma agir de modo a servir de bom exemplo, agir de modo a impactar positivamente o campo Dharma, mas ainda assim a compreensão deles a respeito do campo é tal que eles não têm nenhuma expectativa de que o sucesso seja necessário para a sua felicidade. O Yanni, ele age com felicidade porque ele quer servir o campo. O Anyani, ele age para obter a felicidade, o que é diferente. Pessoas, em geral, agem para ser felizes, né? Existe uma expressão, né, muito comum, né, no ambiente vedântico: feliz, você não age para ser feliz, né? Então, que a sua ação seja uma oferenda, né, de contribuição e que seja, que acho que é relevante, as nossas ações, elas devem observar o Dharma, elas devem, né, ser realmente, né, em harmonia com esses princípios e leis cósmicos, né, sociais, né, etc. Mas, ainda assim, elas precisam de ter uma certa atitude, né? Quando nós falamos do Karma Yoga, nós sabemos que a observação do Dharma é básico, né? É indispensável. Mas não somente as ações devem ser dármicas, mas elas devem ser permeadas por uma certa fragrância, um certo perfume, uma certa atitude. O que é essa atitude? A gente pode chamá-la de devoção, mas nesse contexto a gente pode chamá-la de alegria pela oportunidade de servir o campo. Então, o Yanni, o Karma Yoga, eles agem a partir desta alegria. Então, a ação é uma ação dharmica, é uma ação que tem uma fragrância de alegria e de felicidade por si, não vinculada ao resultado dessas ações. Ele age porque ele simplesmente compreendeu que a vida, né, é muito mais gratificante quando a gente se doa, quando a gente, né, contribui, quando a gente oferece o nosso e sempre em observação ao Dharma. A atitude do Karma Yoga, a atitude do Yanni é uma atitude de alegria, de felicidade pela oportunidade da vida, oportunidade indo para esse milagre da vida. Então, a atitude de alegria e felicidade é a ação, né? É o que caminhando, Sonjani do Yoga, né? Que não são apegadas ao resultado, né? E tem o desejo de contribuir para a harmonia da sociedade, mas sem nenhuma expectativa que os resultados sejam realmente, né, os mais positivos, uma infinidade de outros modelos. A maioria dos modelos são modelos, né, impactantes de modo extremamente negativo no meio social. Compreendeu, Evandro? Ok. Assim, Krishna apontou que uma pessoa Anyani também deve fazer ação do mesmo modo que o Yanni, né? Muito embora o propósito seja diferente, nós já vimos isso. O Anyani realiza um karma para obter. O Anyani, ele realiza um karma para obter prazeres, resultados, obtenção, realização dos meus desejos. Eu acredito que a minha felicidade depende dos meus objetos de desejo, mas os objetos de desejo precisam ser conquistados, realizados. Eu preciso haver, conquistar, obter o que eu quero. Então, o Anyani, ele realiza karma para obter, para realizar, para acumular objetos de desejos, até que ele compreenda que nenhum objeto de desejo irá realmente satisfazer
e torná-lo consumir objetos. Tive isso, um carro novo, aquilo, um relacionamento novo. Então, ele vai realizando esses desejos, né, para satisfazer karma, ações vinculativas com os resultados, para satisfazer os desejos. Aí, aqui, eu vou editar essa frase do Swami Paramarthananda. O Jnani realiza karma para, né, obter os seus objetos de desejo. O Karma Yogi realiza karma para ganhar purificação mental e emocional. Ele realiza karma para obter pureza, né, purificação, refinamento mental e emocional. Ele coloca os karmas para ganhar mais e mais conhecimentos espirituais a respeito de ações e seus resultados, né, dentro do âmbito da criação com o Criador no início, né, a criação e a criatura, que ele é, no meio, desenvolver as suas qualificações num estágio mais avançado, né, para o Jnana Yoga. Então, nós temos o Samsari, que coloca as ações, o Karma Yoga, que coloca as ações também, já com outro objetivo, que é o fortalecimento, o crescimento, né, a refinamento, né, a purificação, né, do corpo-mente, né? E o Jnana, realização para quê? Ele não é para satisfazer os seus desejos pessoais sensoriais, egóicos, ele coloca as ações, não é para produzir mais qualificações ou purezas, porque a purificação, o refinamento e o desenvolvimento dessas qualificações serviram o propósito do Jnana, que era Jnana, se tornar Jnana. Então, este desenvolvimento de qualificações já não é o objetivo do Jnana. Então, ele não age para poder simplesmente consumir os seus objetos de desejo, ele não age para o desenvolvimento de purificação e de conhecimentos, ele age simplesmente para contribuir para o meio social. Qual é o objetivo dele? Educar a sociedade, servir de modelo, né, para os outros, né? Mas ambos devem realizar karma. Então, o ponto aqui é que o Jnana também, né, já existem raras exceções, e de novo, nós temos que falar de Ramana Maharaj, né? Existem exceções, né? E Ramana Maharaj, embora ele não fosse uma pessoa ativa, ele teve um impacto positivo enorme na sociedade, como nós sabemos. Por quê? Porque a inação dele era totalmente fundada numa configuração de tanto sattva, guna, né, que irradiava aquela luz, aquele amor incondicional, né, no silêncio dele, né, que tocava o coração das pessoas e começava a transformar as pessoas. Então, às vezes, a inação, ela é um exemplo maravilhoso, mas eu não estou querendo falar disso aqui do mesmo modo que Krishna não está falando disso, porque eu poderia... então, este é realmente o meu caso. Eu não quero agir porque eu sou um indivíduo extremamente satírico e a inação será a minha contribuição para a sociedade. E Krishna está dizendo, não, você não é Ramana Maharaj, antes do seu exército, e a inação é algo indevida, né? Então, com raras exceções, nós temos essas, eu coloquei em 3 modos de ação, né? A ação do Samsara, a ação do Karma Yoga e a ação do Jnana, e cada um desses 3 tipos de indivíduos, né, eles realizam ações por motivos distintos, né? Agora, uma pessoa gostaria de saber o seguinte, se ambos estão realizando ações, qual é a diferença em sua atitude? Isso eu já antecipei, né? Qual é a diferença entre a atitude? Ambos estão fazendo ações, né? Digamos, vamos comparar ações do Karma Yoga, né, que é mais, né, o que está sendo, né, elaborado aqui, o Karma Yoga, né, e do Jnana, né? Então, o Karma Yoga, ele está colocando uma ação no campo, ele está buscando o melhoramento pessoal, né, porque ele é uma pessoa que vive sob a luz dos ensinamentos védicos, da cultura vedântica também, então ele está seguindo o seu caminho, colocando ações, né? Qual é a diferença de atitude, né? A atitude é que a Jnana,
ele tem uma atitude ainda de investimento na ação vinculativo, né, que gradualmente vai se dissolvendo na medida que ele se torna um karma yogi, sempre mais e mais profundamente, né, bem compreendido, né, bem resolvido, né, aí ele vai gradualmente se tornando Jnani, até mesmo antes do Jnana chegar. Muitas vezes se diz, né, que o Karma Yogi é quase tão liberado quanto um Jnani, desde que ele seja um Karma Yogi no estágio muito avançado. Então, neste caso, existe uma atitude já de alegria e satisfação do Karma Yogi por servir. Agora, do Samsari, não. Ele não tem uma alegria e uma satisfação, né, em suas ações, ele só desfruta de alegria e satisfação quando ele colhe os resultados favoráveis dessas ações, né? Aí ele diz, agora sim eu sou feliz, olha para mim, né, eu obtive sucesso, né? Então, qual é a diferença? A diferença é que o samsari, ele coloca a ação no campo para obter a satisfação e a felicidade, que é vinculada ao sucesso, né, aos resultados favoráveis, e o Jnani, ele simplesmente coloca as ações já com alegria e satisfação pela oportunidade de servir a sociedade. E o Karma Yogi, num estágio mais avançado, ele começa a desenvolver este tal espírito do Karma Yogi, a atitude do Karma Yogi, esse perfume do Karma Yogi, que é uma alegria natural por estar interagindo, né, com o espírito de doação, né, de servidão, de doação, de contribuição, né? Então, essa é a diferença na atitude. Quando o Jnani está fazendo karma, o Jnani, ele faz karma porque ele não obteve ainda o autoconhecimento e moksha, né? Aí por isso que eu quis usar o exemplo do Karma Yoga. Ele está colocando ações, ele ainda não é um Jnani, ele é um Jnani no seu caminho, né, para o Jnana, para o autoconhecimento. Ele não obteve liberação, o moksha, o autoconhecimento, e ele ainda assim não chegou no Jnana Yoga, mas ainda assim ele está fazendo as ações com um determinado espírito, como um bom Karma Yogi, mas ele não está feliz consigo mesmo, porque a sua felicidade depende dos resultados, que neste caso seria, gravidão significa dependência de alguns resultados, né? Insuficiência, autoinsuficiência, autoincompletude. Eu faço isso para obter aquilo. E isso é que distingue o Jnana Yoga do Vedanta do Karma Yoga do Vedanta. O Karma Yoga do Vedanta, ele está fazendo ação, muito embora esta atitude positiva se desenvolva, ainda assim, para obter esta preparação, este desenvolvimento de qualidades, né, de qualificações, esta purificação, né? Então, ele está agindo para obter alguma coisa. O Jnani, né, é aquele que age sem nenhum desejo de obter alguma coisa, porque queremos obter melhoramento quando ainda a gente não compreendeu a nossa natureza superior e completude, né? Então, o Karma Yogi e os samsaras agem motivados pelo sentimento de incompletude. Eu quero ser completo, e o Karma Yoga diz, eu quero ser completo, eu quero desfrutar, viver sob o ângulo da minha plenitude, né? E eu sei que eu preciso desenvolver determinadas qualificações. Então, eu estou vinculando as minhas ações aos resultados, e os resultados são este desenvolvimento de qualificações, né? Esta preparação para o Jnana Yoga, né? O samsari, por sua vez, eles colocam as ações simplesmente, né, com o objetivo de obter a felicidade sensorial derivada do ganho do meu objeto de desejo, que é alguma coisa mundana, né? O Jnana Yogi, né, o Karma Yogi, não, ele já está buscando algo, né, que é
né, o melhoramento pessoal, né, o desenvolvimento pessoal, né, do nível mental, emocional, psicológico e espiritual. E o Yanni, né, o Yanni, ele simplesmente está colocando ações, né, simplesmente para servir, né, de base, de modelo, né, de contribuição para o campo dármico, né? Então, não existe expectativa, e, portanto, se não existe expectativa, não existe desapontamento e frustrações. E o apego, né, ele vem da expectativa, e a expectativa cria dependência, né? Se eu estou vinculando a minha ação aos resultados, então eu tenho uma expectativa de sucesso em relação aos resultados, né? E aí eu estou criando dependência à ação, por isso que ele diz, o apego e a dependência à ação é a característica do Anyani, né? Já o Yanni, ao realizar uma ação, ele não estará agindo por uma sensação de incompletude, porque o Yanni, por definição, é a completude, né? O que é o Yanni, né? Por que o Yanni é a completude? Porque o Yanni é aquele que obteve o Yana, o conhecimento a respeito da sua natureza, que é completa. E o que é a natureza completa de todos os seres vivos? O que é a natureza completa de todos os seres vivos, né? A minha natureza completa, né? Ela é a minha natureza, que não é o corpo físico, que não é a mente, que não são as minhas emoções, que não são as minhas realizações intelectuais, conclusões, que não é nada disso. A minha natureza completa é completa porque ela é não dual, porque aquilo que é a única realidade é a consciência e existência de natureza não dual. Então, o Yanni, sabendo que eu sou a consciência não dual e todos são a consciência natural, não dual, né, de natureza completa, inteira, né, purna, né? Então, todos os indivíduos que têm esse conhecimento, eles agem a partir da plenitude, né, a respeito de sua real natureza e identidade, né? Então, a completude é sinônimo de Yanni, né? Porque o Yanni reconheceu que a sua real natureza é completude. Por quê? Porque é a consciência. E por quê? Porque a consciência é não dual. A gente ouve falar tanto de ensinamentos não dual, não dual. Não dual, a única coisa não dual é Satchitananda, que é a natureza de tudo e de todos. Consciência, existência de natureza ilimitada. Todas as configurações de Maya são simplesmente sobreposições, projeções naquilo que é a minha real natureza, que é a plenitude, que é a consciência, o pano de fundo, né? Então, o Yanni é aquele que obteve Yana, né? E o que é? É o conhecimento a respeito de que é a respeito da minha real natureza. E que natureza é essa? É simplesmente Satchitananda, Brahman, consciência e existência. Todos nós somos já consciência e existência de natureza ilimitada, mas as nossas dúvidas a respeito da nossa real definição, né? A gente precisa se definir o que eu sou. Quando nós chegamos no Vedanta, nós chegamos do que sou eu, né? Quem eu sou, o que eu sou, né? Eu quero me definir. Tudo bem, você é o que você é, cara. Você é a sua profissão, você é esse corpo físico, os problemas e capacidades, né? Você é a sua mente, seus pensamentos, a sua história de vida, você é tudo isso, as suas memórias, né? Não, mas eu não estou satisfeito com esta definição de mim mesmo. Né, que ela é definida a respeito de um aspecto, né, pleno, inteiro, completo e ilimitado, que irá impactar a minha experiência humana de modo completo, de modo purna, de modo que eu já ajo com a felicidade, não tendo a expectativa que os resultados das minhas ações venham me servir a produzir
completude, porque eu ajo sabendo da minha natureza inteira, cheia e completa, porque eu sou Satitananda, eu sou a consciência, eu não sou o intelecto, eu não sou a mente, eu não sou as minhas emoções, eu não sou a minha história de vida. É a plenitude, é a minha natureza. A minha natureza é a única fonte de segurança, né? No âmbito de Mithya, tudo é inseguro, tudo é sob o controle de Maya, né? É tudo sobre a temporalidade imposta por Maya, sujeito a nascimento e morte, e modificações constantes. A minha natureza primária, sim, é a única fonte de segurança, é a plenitude, é a única fonte de paz. E, na verdade, é Shanti. O que quer que eu esteja procurando na vida, tudo que eu procuro na vida é a minha natureza intrínseca, é a minha natureza plena. A gente não sabe. A gente só busca os objetos porque a gente quer restabelecer o nosso sentimento de satisfação, de plenitude, né? A gente faz sentimento, mas a gente se torna consciente, a gente chega no Vedanta e diz, o Vedanta diz. E quando eu me torno um vedantino, né, eu não preciso agir para restabelecer a conta que eu já sou pleno, porque eu não sou o complexo corpo-mente. Eu sou a consciência, existência de natureza não dual, a única realidade. Então, este shift de identidade, esse shift de definição a respeito daquilo que eu sou, da incompletude para a completude, da insegurança para a segurança, né? Da perturbação emocional à paz emocional. Então, este é a transferência de identidade que é a única resolução para o problema do samsara, o problema humano, né? Eu estou buscando a mim mesmo, como nós sabemos. Eu não preciso de nenhum apoio externo, não preciso de nenhum resultado de ações para me sentir completo, para me completar. E é com a sensação de plenitude que o Yanni realiza ação, né? Ele realiza ação não para ser feliz, mas ele realiza ação a partir deste ananda, desta satisfação, desta alegria, né, de poder contribuir para o campo. Portanto, ele não age para a felicidade, ele age porque ele é feliz, porque ele é pleno. Ele é feliz por quê? Porque ele sabe que não tem nada que esteja faltando, porque ele é a consciência, que é uma sem nada além de si. Ela já é plena, inteira, completa, por isso que a gente diz purna. É purna porque é não dual, e a não dual significa eu não termino aqui e ali começa alguma coisa outra. Eu sou a totalidade, o manifesto ocorre dentro do âmbito da minha existência, consciência. Portanto, a minha plenitude é indiscutível, né? Eu não ajo para a plenitude, eu simplesmente reivindico a minha plenitude porque eu transfiro a minha identidade do corpo-mente para a consciência. Se eu ajo para a felicidade, eu sou um samsari. Se eu ajo para desenvolver as qualificações necessárias para o autoconhecimento, eu sou um karma yogi. E se eu ajo com a felicidade, sem nenhuma expectativa, eu sou um jivan mukta, ou um Yanni. Por isso que Dayananda, ele gostava de dizer, temos Swami assim e assim, e o Ananda chega sempre no final, né? Na tradição vedântica, os sannyasis, né, recebem um nome, né? E os sannyasis, quando eles, mais cedo ou mais tarde, né, eles realizam as suas plenitudes, eles realizam o quê? A felicidade, que nós agir para a felicidade. Ele reconhece a sua natureza feliz, que é a sua natureza
Ananda, a sua natureza não dual, a sua natureza plena, completa, né? Então, ele diz, o Swami, né? O Swami é dado assim, um Swami, um nome que seja, qualquer que seja o nome, entendeu? E no final vai chegar sempre o Ananda. Geralmente chega o Ananda. Esta é a proposta, né? É que o Swami, todos eles, Dayananda, Shimayananda, Paramahansa, o Ananda é o resultado final de todo e qualquer sannyasi. E nós precisamos de lembrar que o sannyasi não tradicional também é uma opção para nós. Nós temos que desenvolver o sannyas, né, interior e vivermos sem o mundo, vivermos, né, contribuindo para o mundo, sem nenhuma expectativa do mundo, contemplando e reconhecendo a natureza Ananda, até que este Ananda ele esteja impregnado na minha vida, esta felicidade, esta paz, esse contentamento, né? Então, para todos nós, o Ananda é inevitável, o Ananda vai chegar, sejamos sannyasis tradicionais ou não, né? Então, eu não tenho nome de sannyasi, eu recebi o nome de sannyasi Osho Rajneesh, né, quando eu era garoto, mas aquilo foi uma brincadeira do Osho, né? Mas se eu quisesse me tornar um sannyasi, eu receberia um nome, né? E eles me dariam. O Ananda geralmente chega, que é o reconhecimento da minha completude, da minha plenitude, da minha real natureza não dual. Naturalmente, existem outros swamis com títulos diferentes também, que não têm o Ananda. O que isso indica? Já que Ananda está em seu próprio nome, Swami indica que ele é a personificação de Ananda e que toda a sua vida é conduzida com Ananda. Então, Swami e Ananda são assim. E quanto a todos os outros que são o oposto de Swami, é Asami. Todos os outros são asamis. Estes asamis são dukkha, miseráveis existenciais. Tá? Aqui ele exagerou mesmo, né? Então, ele pegou pesado, jogou pesado, né? Então, esses asamis são os samsaris, né? Então, o Swami é aquele cujo objetivo da vida é o Ananda. O Ananda real, não o Ananda, né, sem vergonha dos ganhos dos objetos de desejo, né? Então, esse Ananda é um subproduto de uma vida, né, vivida com o espírito de um Swami, né? Desejos e as aversões. Renunciou ao apego às ações e seus resultados. Então, esta renúncia, né, que é o significado de Swami, né, irá inevitavelmente nos conduzir ao Ananda, o reconhecimento da felicidade inerente a nossa existência plena, não dual, né? Já os samsaris, eles são pessoas que vivem no mundo, né, buscando uma resolução através do ganho dos objetos de desejos. Eles vão sofrer miseravelmente do mundo, eles não são nem mesmo carne e osso. Eles agem para extrair alguma coisa, jamais para contribuir ou dar ou doar alguma coisa. Podemos ler isso no rosto de todos os samsaris, né, que fazem ações com esse espírito de extrair ganho pessoal, né? E somente quando eles extraem esse ganho pessoal, eles têm uma aparência de satisfação, de uma felicidade, né? E quando eu faço ação para a felicidade, esta ação é caracterizada por um espírito de struggle. Na língua inglesa, a gente chama struggle, que o Marcelo traduziu como luta, né? Então, quando eu faço ação porque eu quero o que eu quero, eu tenho que ganhar, porque se eu não ganhar, eu sou infeliz. Se eu tiver sucesso, eu sou feliz. Então, ela se torna uma luta, né? As nossas interações com o campo, né? Tem muito conflito, muita relação, muito esforço, muito... Então, quando eu faço este tipo de ação, eu estou sofrendo, né? Com o objetivo de, através do sofrimento, desta luta do samsara,
rala, como a gente diz no Brasil, eu possa ter sucesso e obter alguns anandinhas sem vergonhas, como eu digo aqui e ali. Quando eu faço ação, ao contrário, com a felicidade, a ação é um jogo, é um esporte, né? Então, o Swamiji, ele faz muito frequentemente essas analogias de uma ação como se fosse realmente uma luta, uma guerra, uma batalha, porque eu quero conquistar este ou aquele objetivo egóico, mundano, né? Então, é uma batalha. Então, quantas pessoas que fazem referência a essa expressão, a luta da vida, a batalha da vida, né? Porque o espírito é um espírito de luta, né? De ter que, né? Eu tenho que dar tudo, eu tenho que derrubar os obstáculos, né? Muitas vezes os obstáculos são outras pessoas que a gente vai passar por cima, né? Obstaculizar o meu desejo vinculativo, né? Então eu estou indo com tudo, e isso é uma batalha, a vida é uma luta, né? Mas quando eu ajo, né, como um Jnani, como um bom Karma Yoga, eu ajo com a felicidade e a vida se torna um esporte. Que esporte é esse? Eu respondo às ações, respondo aos estímulos do campo, oferecendo as minhas ações com espírito de gratidão, né? E simplesmente, né, desfrutando o prazer do jogo, sem nenhuma dependência que o meu time vença, né? A vida é um esporte. Os esportes nos dias de hoje não são mais esportes. Os esportes profissionais, principalmente, não são realmente esportes. Eles são realmente batalhas. Envolvem muito dinheiro, muitos sponsors, isso e aquilo. Parece, às vezes, que é realmente, né, um campo, né, um campo de batalha, mesmo como nos velhos tempos, né? Então, não, o Jnani, ele age como um esporte. Em sânscrito, esse esporte, né, que é a vida do Jnani, é chamada de lila. E cada ação do Jnani é uma brincadeira, um jogo. Cada ação do Jnani é uma chatice, né? Alguma coisa, é um mal necessário, porque a felicidade se encontra no resultado, jamais na ação e na inação, né? Então, o Jnani, ele vai agir quando ele precisa agir, ele não age quando ele não precisa agir, e ele está sempre com aquele espírito de paz, contentamento e satisfação. Enquanto que o Jnani, ele sempre, né, experimenta uma insatisfação, que foi dita aqui como chatice, né? A menos que ele tenha sucesso, e ele é pouco, porque a obtenção, a realização desses desejos não resolve o problema da pessoa, porque o problema da pessoa não pode ser resolvida através de ações e seus resultados, ela só pode ser resolvida através de uma certa compreensão da minha natureza já plena, cheia e completa. É por isso que em todas as línguas, ao perguntar-se como vai a vida, as pessoas usam uma frase semelhança, dizendo, está indo, né? Então, essa expressão, está indo, né? Então, o que ele está dizendo aqui é que em todas as línguas tem uma expressão mais ou menos assim, ninguém mostra entusiasmo pela vida, eles dizem assim, está indo, né? Em italiano a gente dizia o quê? Eu esqueci... Se tira avante, como se tira avante, você vai empurrar. Brasil seria a tradução em português de que, não, como é que está a vida? A gente está empurrando com a barriga, né? A gente vai empurrando ela, né? A gente vai arrastando, né? A gente vai levando a vida. Ninguém mostra numa linguagem, né, em línguas diferentes, um entusiasmo pela vida, né? Por quê? Porque 99,999% das pessoas são miseráveis samsaris, vivem uma vida sempre, né, lutando, né, ralando, se arrastando, puxando, empurrando com a barriga, sem entusiasmo, né? E a gente vê isso, né, expresso toda vez que as pessoas perguntam, e aí, cara, como é que está a sua vida? Se você quiser ser específico, mas é um risco enorme. Marcelo, você que gosta de falar muito com as pessoas, você pergunta, você não pergunta tudo bem, não, pergunta assim, como é que está a sua vida?
Aí você pega o seu banquinho, senta e se prepara, porque os caras vão começar a contar tanta tragédia, Marcelo, vão falar de todos os problemas, todas as tragédias, né? E você vai ficar preso lá, tendo que ouvir tudo aquilo. Ninguém vai dizer assim, oh, você quer saber mesmo? Olha, eu tenho tanto entusiasmo e felicidade, porque a vida é uma dádiva, a vida é uma beleza, né? É uma oportunidade rara. Ninguém vai falar isso, né? Porque, como nós sabemos, o Sá não é fácil, né? Ele simplesmente ele oculta a realidade de todos os seres vivos, como o Lord Krishna vai dizer num dos próximos versos aí do capítulo 3 ou 4, né? Que através do meu poder de Maya, que é Avarana e Vikshepa, eu irei ocultar e projetar identidades, realidades, né? Narrar todos os meus jivas até que eles consigam sair deste labirinto da vida. Esse é o samsara típico, e essa é a diferença de atitude entre o samsara, o anyani, e o jnani. E isso é dito nos próximos versos que nós veremos na aula de amanhã. Arion, nós temos aí 5 minutos, se alguém tiver uma questão, nos encontramos amanhã para dar continuidade na beleza do Gita. Om Purnamada Purnamidam Purnamudaya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti Shanti Shanti. Do Vedanta Brasil, até amanhã, Ishvara permitindo, ou até qualquer dia desses. Namastê. Saudações. Eu quero aqui deixar um pequeno testemunho. Através do estudo do Vedanta, com os ensinamentos sendo esclarecidos especificamente pelo professor Arlindo Nagar, foram canceladas em mim algumas noções que eram relacionadas com a ideia que eu tinha a respeito de alcançar algo que representasse uma grande realização espiritual. Então o Vedanta fez com que, pela compreensão, a minha mente ela abandonasse o papel de buscador espiritual. E isso para mim foi um marco inicial para uma outra relação com o processo de desenvolvimento espiritual, do qual, saibamos disso bem ou mal, é um processo que fundamenta a vida de todos nós. E eu digo isso para estimular todos aqueles que chegam no Vedanta Brasil e entendem que podem se beneficiar da profunda imersão direcionada para o autoconhecimento que é promovida nesse grupo de estudos, que é um grupo que existe graças ao trabalho altruísta do professor Arlindo Nagar, suportado também pelo trabalho voluntário de pessoas que contribuem para a manutenção do grupo de diversas maneiras. E entre as várias formas de contribuir com esse trabalho, as contribuições regulares em dinheiro, elas são necessárias. Então, se você se beneficia do trabalho desenvolvido no Grupo de Estudos Vedanta Brasil, faça uma contribuição. Qualquer quantia é muito bem-vinda. As informações para transferências em dinheiro ficam disponíveis na seção Avisos do nosso grupo no Facebook e serão colocadas na descrição desse vídeo aqui também. Namaskaras.